Irmãos, chegamos ao último encontro desta caminhada pela segunda carta de São Pedro. Foram palavras firmes, pastorais e necessárias para uma igreja cercada por enganos, como vimos ao longo dessa carta. Pedro escreve essa carta como um pai espiritual, que sabe o tempo é curto. E a verdade, ela precisava de fato ser guardada. Ao longo dessa carta que nós estudamos, irmãos, vimos que a fé cristã, ela não pode ser vivida de forma descuidada. Sabemos que falsos mestres surgem não apenas fora da igreja, mas também dentro do ambiente religioso, dentro da esfera igreja. Sabemos que os falsos mestres, eles usam palavras bonitas, mas conduzem vidas vazias de santidade e de submissão a Cristo. Agora então, irmãos, no final da carta, Pedro nos chama a olhar para frente, olhar para a eternidade. Pedro nos lembra que este mundo, ele é passageiro, mas que a palavra de Deus permanece. Tudo passa, irmãos. Mas a única coisa que permanece é a palavra do nosso Deus. Então, quem vive apenas para o agora, facilmente cai no engano. Por isso que o título dessa série de sermões, ou melhor, dessa série de sermões expositivos é Firmeza na Verdade. E nesse último sermão da série, nós seremos chamados a permanecer atentos. Porque a ameaça dos falsos mestres, ela continua presente nos dias atuais, meus irmãos. Os falsos mestres, eles não estavam restritos apenas ao tempo de Paulo, ao tempo de Pedro, ao tempo dos outros apóstolos. Por isso que a vida cristã, ela precisa ser marcada por vigilância, por crescimento, por perseverança. E Pedro diz que o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o texto que nós vamos ler agora, para a gente finalizar essa carta, é 2 Pedro, capítulo 3, os últimos versículos de 11 ao 18. Eu esqueci de colocar a última mensagem no YouTube, já vou colocar também hoje, e aí fechamos a série, está toda lá no canal da igreja, para aqueles que não podem estar, podem assistir pela internet. Vamos começar lendo 11 então, irmãos. O texto fala da seguinte forma: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforçam-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza.
Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Uma bela leitura, um excelente texto. Quando Pedro ele escreve essa carta, irmãos, acho que já falamos disso algumas vezes, mas eu vou repetir. Pedro sabe que os seus dias estavam chegando ao fim. Pedro não fala como alguém que estava repetindo ideias, mas Pedro fala como alguém que testemunhou de fato a caminhada com Jesus. As palavras de Pedro carregavam um peso. Que peso é esse, pastor? Experiência, autoridade espiritual. Pedro ele escreve para afirmar a igreja em uma verdade que não muda, irmãos. Hoje, muitos querem firmar igrejas em coisas palpáveis, em coisas desse presente. Irmãos, a urgência do tempo presente pode não ser a mesma urgência de amanhã ou depois de amanhã. Por isso que muitas igrejas caem, perecem. E olha que esse mesmo Pedro, no passado, foi um homem impossível, um homem fraco, que a Escritura fala que ele até negou o Senhor. Mas a Escritura fala também que Pedro ele foi restaurado por Cristo. A Escritura fala que Pedro foi moldado pela palavra de Cristo. Então agora Pedro fala com maturidade, não confiando em si mesmo, mas na revelação de Deus. Irmãos, é importante nós olharmos que a autoridade aqui de Pedro não vem de um cargo eclesiástico. A autoridade de Pedro vem da fala dele, da verdade que ele anuncia. Então a autoridade de Pedro está em Cristo. Não está no tempo dele de casa, está intimamente na sua relação com Jesus. Mas ao longo dessa carta, Pedro nos alerta muito sobre os enganos, sobre os falsos mestres, sobre as distorções que aconteciam e que acontecem hoje também acerca da fé. Pedro sabe, irmãos, que o maior perigo, muitas das vezes, não vem de fora, mas de dentro da própria comunidade. Por isso que Pedro insiste que a igreja permaneça firme na palavra que foi inspirada. Porque se tirarmos a palavra, irmãos, vai restar para nós o nosso entendimento. E se nós mesmos que entendemos a Cristo não nos firmarmos na palavra dele, vamos cair no engano de colocar coisas superficiais, ainda que sejam legítimas. Precisamos entender que a autoridade final, ela não está na opinião humana, está na voz de Deus, revelada. E qual é a voz de Deus revelada, irmãos? É a palavra dele. Pedro escreve como um pastor que ama, que adverte e que protege o rebanho de Deus. E Pedro aponta agora para o juízo de Deus, para a esperança eterna dos fiéis. E tudo isso reforça, irmãos, que a palavra ela é segura, que ela é verdadeira, que ela é digna de nossa confiança. Mas diante desse cenário, Pedro chama a igreja a viver com discernimento e principalmente com clareza. Pedro ensina que a autoridade da palavra é que sustenta a fé até o fim. Mas vamos chegar nos pontos práticos desse texto. E um ponto que a gente precisa deixar claro em que o texto diz é de termos uma vida santa diante do fim. Pedro começa o versículo que nós lemos, 11, dizendo o seguinte: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. Pedro aqui parte da certeza do fim. Pedro está falando do fim dos tempos. Pedro não está falando aqui de uma possibilidade, mas Pedro está falando aqui de um fato que foi decretado por Deus. Tudo o que parece sólido nesse mundo, irmãos, é passageiro.
é temporário. E muitas das vezes nos apegamos às coisas passageiras. Tem irmãos que se apegam ao banco da igreja que foi comprado há 300 anos atrás, que ficam tristes. Se tirar o banco da igreja, a pessoa fica triste. Tem pessoas que ficam tristes, se apegam à cor de igreja. Ah, mas foi o diácono fulaninho que pintou essa igreja com o dinheiro que ele tinha e etc. Irmãos, a nossa firmeza precisa estar na palavra de Deus. A palavra não muda. É a palavra que determina como nós vamos viver. Não é o banco, não é a cor, não é o templo, é a palavra. Então, diante desse fim certo, Pedro faz uma pergunta que confronta o nosso coração. Pedro diz o seguinte no versículo 11: a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e por devoção. Irmãos, santidade aqui não é isolamento do mundo, mas é separação. É você entender, é você discernir. É uma vida moldada pela vontade do Senhor em cada área da nossa vida. Às vezes nós entendemos como santidade apenas frequentar um templo religioso e frequentar todos os cultos. Não é isso que Pedro está tratando aqui. E Pedro fala de santidade e de devoção. São coisas que estão unidas, irmãos. Isso mostra para mim e para você que a fé, ela não é só um comportamento externo, porque a gente pode se comportar bem e por dentro estar vivendo uma coisa totalmente diferente. Olha, aqui na frente dos irmãos eu respeito o Senhor, mas eu não respeito o Senhor nos meus relacionamentos. Falo mal do meu colega de trabalho, sou um péssimo vizinho, sou um péssimo marido, sou um péssimo filho, sou um péssimo irmão. E aí Pedro diz que devoção, irmãos, é a fala de um coração voltado para Deus, com temor e amor sincero. A gente confunde devoção com religiosidade vazia e barata. A gente esquece que devoção é um relacionamento verdadeiro. Então, irmãos, quem entende o fim vive hoje com reverência diante de Deus. Nós precisamos largar a religiosidade barata e viver de fato uma devoção a Deus. Mas em seguida, no versículo 12, Pedro diz que vivemos esperando o dia de Deus. O cristão, ele vive esperando alguma coisa. Esperando o quê, irmãos? A volta de Cristo, o dia do Senhor. E essa espera, ela não é uma espera passiva, onde você senta, assiste o culto e esquece que o Senhor vai voltar. Não é isso. É uma espera ativa. É uma espera vigilante. O cristão, ele vive olhando para frente e também sem se apegar excessivamente ao presente. Irmãos, o que tem de igreja hoje apegada ao presente, ao que está acontecendo agora, a regime Y, ao regime X. Eu fico perplexo como as pessoas defendem sistemas políticos temporários, coisas que o Senhor não mandou que guardemos ou que seguimos. O cristão, de fato, ele vive olhando para frente, não para o lado, não para o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo no mundo espiritual. E a sua esperança futura é o que vai orientar a sua vida nas suas escolhas diárias. Porque se você espera um futuro com o Senhor, você vai escolher as coisas certas. Mas se você pensa em viver eternamente aqui, todas as suas escolhas vão ser erradas. Porque a gente está preocupado com o que está acontecendo aqui. Não significa, irmãos, que a gente vai viver de uma forma louca, cheia de devaneios. Mas a gente tem que ter certeza para onde é que a gente vai. Mas Pedro vai além.
E diz que antecipamos esse dia com a nossa maneira de viver. Olha o que ele diz no versículo 12. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. E ele está falando aqui do juízo final, ele está falando aqui de como vai acontecer, mas precisamos entender que o pecado também é sério, irmãos. E quando a gente fala de pecado, a gente precisa lembrar daquela pessoa que a gente conhece que não confessou a Cristo ainda. Pedro nos ensina, irmãos, que precisamos crer no fim. Viver o presente crendo que tudo vai acabar. Agora, precisamos viver a luz do fim. E viver o hoje para a glória de Deus. Pedro aqui está falando que nesse dia, de fato, os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Será que a gente está preocupado com as pessoas à nossa volta? Será que a gente está preocupado com isso, meus irmãos? Mas nós chegamos no segundo ponto, que deve ser a nossa mensagem, que deve ser o que norteia a nossa vida, que é uma esperança firme na promessa. Pedro agora muda o foco do juízo para a esperança. No versículo 13 ele diz o seguinte: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu. Irmãos, a nossa esperança ela não está no fim desse mundo, mas no que Deus prometeu depois disso. O futuro do cristão não é destruição, é renovação. Pedro chama essa esperança de promessa, não de suposição. Será que isso vai acontecer? Será que seremos salvos? Será que de fato vai acontecer uma nova terra, um novo céu? Deus já havia prometido um novo mundo, plenamente restaurado. Um mundo pleno de justiça. E a promessa aqui, irmãos, é de um lugar sem pecado. É de um lugar sem injustiça. É de um lugar sem corrupção. Porque essa promessa, ela nasce do caráter fiel de Deus, não da imaginação do homem. Porque se você for imaginar um céu, ou eu for imaginar um céu, eu vou imaginar um céu que eu só me dou bem, eu e as pessoas que eu gosto. Porque nós somos egoístas. Na nossa mente, ainda somos egoístas. E é o Espírito Santo que nos restaura, e o Espírito Santo, através da santificação, nos faz lutar contra essa natureza pecaminosa todos os dias. Porque a grande verdade é que se fosse depender de nós mesmos, só nos salvaríamos. Talvez o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Mas a Bíblia fala de um mundo onde não há injustiça. Mas, enquanto o mundo caminha para um juízo, a igreja caminha para uma esperança certa, uma esperança eterna. E essa esperança, irmãos, não pode alienar a nossa realidade. Pelo contrário, precisa nos fortalecer. Por isso que a gente precisa viver no presente com os olhos no futuro prometido por Deus. E a certeza de que Cristo voltará, isso molda a maneira que você vive hoje. Por isso que Pedro começa o verso seguinte com um portanto. Aí ele diz, portanto, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, Pedro está dizendo assim, isso é uma espera consciente, isso é uma espera responsável, e é como se Pedro tivesse, esperar, não é cruzar o braço, irmãos.
Esperar é viver de uma forma intencional. Então, a esperança cristã, ela sempre produz transformação em prática. E aí Pedro, no versículo 14, ele fala: enquanto esperem que essas coisas aconteçam, vocês precisam fazer algumas coisas. Pedro, então, chama os crentes de amados, lembrando da sua intimidade, da sua identidade em Cristo. E ele reforça: enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. É negar a si mesmo, irmãos. A palavra esforçar-se ou esforce-se mostra zelo, mostra vigilância, mostra perseverança. Pedro não está falando aqui sobre uma questão em que você vai se sentir melhor do que o outro, mas sentir que você precisa se esforçar. Pedro aqui está ensinando a igreja que ainda existem algumas coisas que precisamos fazer. Então, uma vida pacífica, que Pedro fala aqui, fala do nosso relacionamento com os outros, irmãos. Está aí, o texto é claro. Aí, às vezes, a gente prega, as pessoas falam: o pastor está jogando indireta. Não, mas não é, irmão. É o que o texto está dizendo. Uma vida pura fala da nossa integridade com Deus e com o próximo. É impossível você dizer que tem uma vida íntegra com Deus e você não ter uma vida íntegra com o seu próximo. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, também passa pelo nosso relacionamento com os irmãos. Então, quem espera novos céus e nova terra, aprende a viver hoje de um modo digno que o Senhor quer que nós andemos. Então a gente pensa assim: eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, eu estudo muito, mas eu não consigo me dar bem com meus irmãos. Olha que contradição, irmãos. Olha que contradição. E às vezes a gente entende, ou às vezes a gente se dá uma de maluco, não sei qual é o nosso pensamento, que a gente acha que fazer as coisas na igreja é o suficiente. Eu tenho cargo na igreja, então eu estou bem. Não é? Mas ainda chegamos no ponto 3, muito importante também para as nossas vidas, que é uma fé estável até o dia final. Tem muita gente caindo da fé no decorrer de suas vidas. Nós olhamos assim: cara, como aquela pessoa saiu da fé? Era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão temente a Deus, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela pregava, ela cantava. Por que ela caiu? Por que ela abandonou a fé? Por que ela não acredita mais? Pedro começa lembrando, irmãos, que a demora do Senhor, ela não é descuido, ela é misericórdia. E aí Pedro fala assim, no versículo 15: lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Irmãos, vou dizer da minha vida, tá? Deus foi muito paciente comigo. Ao me chamar aos 17 anos de idade, Ele foi muito paciente comigo. Creio que Ele foi paciente com todos nós. Porque nós somos terríveis pecadores. Terríveis pecadores. Se não fosse a graça dele nas nossas vidas, o que seria de nós? O tempo de Deus é marcado pela graça, que ainda chama pecadores ao arrependimento. Por isso que a mensagem do Evangelho não é: você quer aceitar Jesus? Não. Creia e arrependa-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados. Então a fé estável entende que Deus está agindo mesmo quando tudo parece estar demorado. Arrependimento, irmãos. Você saber quem você é.
Saber que você carece da graça de Deus. Mas para reforçar essa verdade, Pedro aponta para a concordância das Escrituras. Aí ele diz que Paulo escreveu o mesmo ensino, com a sabedoria que foi lhe concedida. Do versículo 15. Olha que coisa interessante. Pedro aqui ele fala de Paulo. Inclusive, quando ele cita Paulo, ele fala que Paulo escrevia coisas difíceis, mas que os ignorantes, eles distorciam aquilo que Paulo falava. E é assim. Hoje, no versículo 16 ele fala: os ignorantes e instáveis distorceram as suas cartas. Irmãos, o problema não está nas Escrituras, mas no coração de quem a manipula. A fé instável torce a palavra para justificar o pecado, para justificar o erro. Então o problema, certa feita, um grande pastor, ou melhor, um grande ex-pastor, que no passado foi muito grande no meio evangélico brasileiro, disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Teve a audácia de dizer isso, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Impossível, irmãos. Mas Pedro alerta que essas distorções, elas não são inofensivas. Pedro diz que essas pessoas fazem isso como fazem com outras partes das Escrituras. Ele está falando das cartas que Paulo escreve e que, além das cartas, as outras partes das Escrituras, esses homens também distorcem. Irmãos, o princípio da heresia está em rejeitar a autoridade da palavra de Deus. E o texto fala que esses homens, eles caminham para a própria destruição. Por isso que grande parte desses pastores hoje, que abraçaram a teologia liberal, eles negam a palavra de Deus. Eles negam a ortodoxia e eles querem se apoiar em um pequeno trecho da palavra de Deus. Ó, esse trechinho aqui pode, o restante não pode. Mas o problema não está nas Escrituras, irmãos. O problema está no coração pecaminoso. E aí Pedro fala diretamente ao coração da igreja no versículo 17. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos. Então, irmãos, esses falsos profetas, esses falsos mestres que operam nos dias de hoje, já operavam nos dias de Pedro. O grande problema é que, assim como no passado, hoje muitas pessoas da igreja abraçam. Porque elas não olham pela base bíblica, elas olham pelo carisma. Ah, ele fala tão bem. Como ele é legal. Como ele trata bem as pessoas. Irmãos, a vigilância espiritual é o meio pelo qual Deus preserva os seus. O perigo de você perder a firmeza é real. Então a gente precisa ficar ligado, a gente precisa ficar de olho. Porque nem tudo que parece é. E aí eles colocam uma verdade no meio do discurso. Nós olhamos e dizemos assim, realmente isso faz sentido. Aí eles falam assim, não, o evangélico tem que dar comida aos pobres. Aí você olha, não, realmente tem que dar comida aos pobres. Um outro pastor também famoso, Batista, que inclusive foi expulso da ordem dos pastores, esses dias também esbravejou na internet, dizendo que local de crente falar do evangelho é no culto e não na praça. O crente na praça tem que dar o pão. Olha que coisa maluca, irmãos.
O que uma coisa tem a ver com a outra? Será que a gente não pode dar o pão pregando? Aí a pessoa olha assim o discurso, faz sentido. Em vez de a gente estar lá evangelizando, dando folheto, a gente podia estar dando marmita. A gente podia estar dando sopão. Mas sinceramente, irmãos, viemos aqui para isso? Óbvio que podemos dar, porque Jesus diz isso. Estive fome e não me deste de comer. Estive sede e não me deste de beber. Mas não é só sobre isso. Porque não adianta você levar o pão carnal, material, e não levar o pão espiritual. A grande questão dos falsos mestres é isso. Eles querem trazer algo social, mas eles não querem levar o espiritual. Mas Pedro encerra essa carta, que é um chamado ao crescimento contínuo. E no versículo 18 ele diz assim, ó, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a fé estável, ela cresce, ela amadurece e permanece até o fim. Ela é uma caminhada, ela não é estagnada. Ela cresce, ela amadurece e ela permanece até o fim. Precisamos entender que toda a glória pertence a Cristo, agora e para sempre, pois é Ele que sustenta os seus. É Ele que sustenta a sua igreja. Então, primeiro, quando a gente encerra essa série em 2 Pedro, precisamos lembrar, irmãos, que fomos chamados a permanecer firmes na verdade, em um tempo de engano. Como é triste, irmãos. Quando eu era criança, e eu não era cristão, não era evangélico, e alguns amigos me levavam na igreja, eu sempre via um pastor pregar, e no final o pastor falava assim, se você não é crente, procura uma igreja perto de sua casa. E, independente da denominação, eram igrejas sérias. Hoje nós vivemos em um período de muitas igrejas e poucas igrejas são sérias. Poucas igrejas são sérias, irmãos. Poucas igrejas pregam o evangelho de fato. É uma autoajuda, é um outro querendo enriquecer através das pessoas que frequentam aquele local. Mas, em meio a falsos mestres, em meio a discursos sedutores, a igreja de Cristo ela é preservada quando ela permanece firme na verdade do evangelho. Irmãos, precisamos permanecer firmes na verdade do evangelho, porque se a gente abandonar o evangelho, nós seremos levados pelos ventos de doutrina. Precisamos aprender que viver à luz da eternidade transforma a nossa maneira de viver hoje. A grande questão é que essas igrejas, elas não querem ir para a eternidade. Esses falsos mestres, eles não pegam uma mensagem eterna, eles pegam uma mensagem agora. Então a certeza do juízo, irmãos, e a esperança dos novos céus e da nova terra é o que nos guia. Não seguimos a Cristo por medo do fim, mas por amor àquele que reina, que é Jesus Cristo. Então, ao observar essa segunda carta de Pedro, Pedro ele ficava muito preocupado com os falsos mestres que estavam proliferando na igreja. Mas, por fim, Pedro nos deixa com um chamado pastoral, simples e profundo. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a marca de uma fé madura. Essa é a marca de uma fé estável. Essa é uma marca de uma fé perseverante. Há muitas ideias pairando nas igrejas, disfarçado de verdade. Coaches,
psicólogos, psicanalistas, empreendedores, pessoas dizendo que você precisa empreender e etc. E a mensagem do Evangelho tem sido deixada de lado. Não que você não tenha que cuidar da sua saúde mental, meu irmão. Não que você não tenha que empreender para dar uma vida melhor para a sua vida e para a sua família. Mas o papel da igreja não é esse. Que essa carta continue ecoando os nossos corações, irmãos. Que essa carta nos guarde dos erros. Que essa carta nos fortaleça, nos dê mais esperança e principalmente nos conduza a viver firmes na fé. Pedro nos deixou aqui, irmãos, uma linda herança através do Espírito Santo. E precisamos, de fato, viver aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Existem muitas vozes, muitas mensagens hoje. Mas a que vai permanecer é a voz do Evangelho de Cristo. E é nesse Evangelho que a gente precisa se apoiar. As pessoas buscam o que dá certo. Ou as pessoas buscam o que todo mundo está fazendo. Mas precisamos buscar o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas isso está dando certo. Está na Bíblia? Não está. Então deixa dar certo lá. Deixa dar certo lá. Aqui nós pregamos a Bíblia e nós vivemos a Bíblia. Amém?